Bom dia, gente linda! Mais um vídeo aqui do canal para falar desse assunto que a gente ama, que é ressonância harmônica. Eu tô me sentindo super magrinho, que eu tô comendo pouco e malhando horrores, mas eu tô feliz. Bom, eu tive um insight essa manhã de falar, eleger os principais pedidos que eu fiz na ressonância e falar de como foi o tratamento, como isso aconteceu de maneira mais efetiva em cada vídeo, porque eu tenho muito assunto para tratar, então eu acho que dessa forma fica mais bacana, fica mais fácil. Então, por exemplo, eu pedi a cura da criança interior e eu vou falar nesse vídeo como que decorreu ao longo das ondas. Então roda a vinheta e é sobre a cura da criança interior que a gente vai falar hoje. Bom, agora sim já em casa. Então, eu estava falando dos pedidos da ressonância, só que parece que agora os pedidos já não existem mais, então já não existe mais essa possibilidade, porque ao ver do professor Hélio, ele acredita que se a pessoa ela está num processo de limpeza, vai chegar uma hora que ela vai se conectar com os bens materiais, sem necessariamente isso ser uma consoante de ressonância, né? Ela não vai buscar ressonância por causa dos bens materiais, mas por causa da evolução espiritual. Enfim, mas na segunda onda eu pedi a cura da criança interior, que para mim foi muito importante. Eu já tinha percebido que a onda já tinha me trazido algumas questões relacionadas à infância, relacionado ao passado, e eu caí nessa... Eu já sabia desse conceito da criança interior. Então esse termo cura da criança interior não é meu, não é nada novo, esse termo já existe na psicologia e ele diz que nada mais é que até os 6, 7 anos mais ou menos a criança está no processo cognitivo dela e que a criança ela precisa ser olhada com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, porque ela é a base do adulto que ela vai ser. Se ela não tem uma infância muito amada, muito bem protegida, se tem algumas questões que ficaram mal resolvidas, isso vai reverberar na vida adulta. Então, por exemplo, quando eu vou falar de mim, tiveram vários momentos em que eu percebia que eu estava sendo birrento, que o meu ego estava falando mais, mas eu fazia questão, sabe? Então, na psicologia, isso diz que é a criança interior. Então, às vezes quando eu ia, por exemplo, num lugar e era mal tratado e eu queria brigar também, queria reclamar, era a minha criança interior querendo chamar atenção. Ou quando você, sei lá, alguém fala alguma coisa, você não fala nada, mas depois você começa a chorar internamente, e aí você começa a criar situações na sua cabeça, é a criança interior que está machucada, que está magoada. Então você precisa olhar para suas questões internas para curar a sua criança interior. Quando eu ouvi a primeira vez esse termo, foi a minha terapeuta que me passou. Existem algumas técnicas de meditação, de você pensar no passado, ver que momento que você se sentiu uma criança vulnerável, e se perdoar por tudo que aconteceu, não tentar trazer essa energia para os dias atuais. Enfim, eu já falei vários vídeos aqui que na primeira onda eu fiz um xixi quando eu era como catarse, e isso me remeteu a um período da infância, que eu tinha muito medo. Minha mãe, ela foi uma mãe muito nova, ela me teve com 20 e poucos anos, e ela estava na flor da idade, ela estava descobrindo o mundo, as possibilidades de sair para se divertir, ser jovem. Até porque a minha avó, ela era uma mulher muito controladora, e aí quando ela foi morar só, depois ela casou com meu pai, não deu certo, separou, e ela continuou com 20 e poucos anos lidando a vida dela sozinha, sem morar com a mãe, sem... Então, ela era muito nova, ela tinha muita coisa da vida para explorar, muitas coisas para se conhecer, e ela já tinha 2 filhos. E ela não estava muito bem preparada para ser mãe naquele momento, porque criança demanda muito. E eu fui uma criança que demandava demais. E
Quando dava mais ou menos 9, 10 horas, a gente já estava na cama dormindo, ela se arrumava, saía na ponta dos pés de casa, deixava a casa fechada e ia com umas amigas para um barzinho, ia para uma balada, coisa normal que todo jovem adulto faz. E ela deixava a gente dormindo. Tiveram várias ocasiões que eu acordava, ou logo depois que ela saía, ou um pouquinho mais tarde, eu acordava e ficava imaginando situações hipotéticas da minha cabeça, do tipo, minha mãe foi embora e abandonou a gente, minha mãe morreu, minha mãe não me quer mais, ela não me ama, por isso que ela foi embora. E eu ficava chorando e nutrindo essa dor até ela voltar. Então, você imagina que para uma criança de 6, 5 anos, o quanto isso foi nocivo para mim como adulto. Então, isso fez com que eu crescesse um adulto inseguro, com pouco autoestima e pouco amor próprio. Enfim, basicamente era autoestima e amor próprio, que foram duas coisas que pegava, que eu sentia que vinha daí, dessa falta, de ter nutrido esse sentimento por muito tempo. Não estou falando que o fato da minha mãe ter me deixado em casa a maioria das noites, sozinho com a minha irmã, fez com que eu me tornasse um adulto com baixa estima. Não é isso, mas pode ter contribuído. Um adulto inseguro. E aí, consequentemente, depois da vida adulta, eu me relacionei pouco, porque como eu tinha pouco autoestima, eu não tinha confiança de namorar, de flertar, porque eu me sentia feio demais, ou me sentia não interessante o bastante para o outro. Então, foi crescendo. O meu primeiro beijo foi com 20 e poucos anos, quase, acho que foi 24 ou 25, e a primeira vez que eu perdi a virgindade foi com 27 anos, então tudo foi muito tardio. E mesmo eu me descobrindo, me relacionando, ainda assim eu estranhava, porque eu não conseguia... Eu tô falando no passado, mas isso foi até agora, tá? Esse sentimento de estranhamento, de tipo, será que eu não tô pleno nessa situação toda, né? Eu me sentia desconfortável na minha pele. Acontece que eu tive uns namoricos muito rápidos, tipo de 1, 2 meses, e logo terminava porque eu me sabotava. E aí apareceu um cara na minha vida que esse sim foi a minha grande história de vida, de relacionamento. A gente ficou junto a primeira vez 7 meses, ficou separado 2 anos e voltou e ficou mais 5 meses juntos de novo. Era um cara que eu gostava bastante, a gente tinha sintonia, ele conseguia me enxergar de uma outra maneira que eu achava o máximo, a forma como ele me via. E eu já estava aqui em Portugal, mas mesmo assim a gente estava criando sonhos e tentando achar uma estratégia de resolver a situação. Ele lá nos Estados Unidos, eu aqui em Portugal. Então a gente estava estudando as possibilidades de como que a gente ia fazer para resolver essa situação. E foi quando ele me pede em casamento e eu fiquei super surpreso, porque eu nunca achei que o amor fosse para mim nessa forma assim de se relacionar, de casar, enfim, tudo mais. Então ele me pediu em casamento, eu fiquei radiante, mas ao mesmo tempo eu ficava com aquele sentimento, acho que não é pra mim isso, eu acho que eu sou pouco demais, aquela coisa de você, mas até então eu não tinha tomado consciência que isso era falta de amor próprio, falta de autoestima. E aí? Ele me pediu tipo numa segunda-feira em casamento, na quarta-feira ele me mandou uma mensagem de WhatsApp, e diz que vai voltar com o ex dele, que era a melhor escolha, porque o ex já estava nos Estados Unidos, morando lá, enfim, e me bloqueou, não me deu direito de resposta, e aí eu fiquei bem mal mesmo. Nisso eu já estava na segunda onda, e ali eu vi que estava emergindo muitas questões relacionadas à autoestima. Eu
Eu comecei a perceber que eu não tinha autoestima, que eu não tinha amor próprio, que eu não gostava da minha companhia. E aí eu senti a necessidade de olhar para minha criança interior, porque eu comecei a fazer birra. Quando ele foi embora de novo pela segunda vez e me deixou para trás com as minhas questões, a minha criança interior ela começou a gritar, começou a chorar, começou a fazer birra. E eu não sabia lidar com aquilo. Aquela criança gritando na minha cabeça o tempo todo. E eu super inseguro, não conseguindo resolver as minhas questões. Aí na próxima onda, na terceira onda, eu pedi a cura da criança interior. Bom, eu senti que por todo esse meu background, toda essa minha história, eu senti que a terceira onda, ela me deu suporte para olhar para dentro. Então, na terceira onda, começaram a acontecer algumas situações que eu entendi que estava curando a minha criança interior. Uma delas foi que eu comecei a ter sonhos frequentes de situações banais da infância. Tipo, eu comecei a resgatar algumas memórias que eu já achava que eu tivesse perdido. Coisas assim, banais, nada em específico. Depois, eu comecei a fazer nisso. A minha terapeuta me indicou a terapeuta dela, que é a ótima professora dela, porque ela viu que ela não estava talvez conseguindo lidar comigo naquele momento, então ela me passou para frente. E sem ter falado nada, a professora dela, né, a terapeuta dela, começou a fazer um trabalho de cura da criança interior. Então eu achei lindo porque eu comecei a ver o movimento, eu pedi na onda, depois eu comecei a sonhar, depois veio a professora que se conectou e ela começava a fazer meditações relacionadas à cura da criança interior. Eu lembro que ela era uma videochamada, ela pediu pra ela falou assim, o que aconteceu com você quando você tinha 5 anos de idade? Que memória que vem? Aí eu contei uma memória e ela, vamos avançar 1 ano pra frente, 2 anos pra frente. Agora a gente avança na adolescência. E me lembrou uma situação que eu não sabia que era uma dor, eu comecei a chorar de contar pra ela, recontando aquela história, que eu fiquei pensando, nossa, que coisa, né? Eu tô sendo obrigado a olhar para questões do passado, eu tô olhando para trás. E depois eu fiz várias técnicas de meditação em que eu me pegava no colo, que eu pedia perdão, que eu falava que eu ia cuidar de mim. E eu comecei a sentir, do meio da terceira onda para o final, uma estabilidade emocional absurda. Comecei a me sentir mais tranquilo. E aquela dor que rondava meu coração vira e mexe, eu percebi que ela foi diminuindo para quase nada. E eu comecei a perceber que eu curtia a minha companhia, que isso era uma coisa rara. Do tipo, vamos supor, eu tenho um amigo aqui em Portugal e uns conhecidos. Só que esse meu amigo, a gente não tem a mesma carga horária das coisas. Então, às vezes eu tô de folga, ele tá trabalhando, às vezes ele tá de folga, eu tô trabalhando, então às vezes a gente se vê pouco. E teve uma situação uma vez que eu fui pro ginásio no domingo, cedo, fui pro ginásio, não encontrei ninguém conhecido, saí de lá, fui para um restaurante almoçar, aí eu fiquei enrolando, isso já era tipo 3, quase 4 horas da tarde, aí dei uma voltinha pela cidade sem destino algum, voltei para casa, me preparei para dormir e pronto. Então, só que quando estava acontecendo essa situação, eu ficava me colocando naquele lugar de solidão, sabe? Tipo, ai, olha como eu sou coitadinho, olha que triste a minha vida, parece que é só isso que vai ser da minha vida, parece que eu vou ser uma pessoa sozinha, solitária. E aí vinha aquele sentimento de vontade de chorar. Eu percebi que da terceira onda, do meio da terceira onda para o final, esse sentimento, ou melhor, eu me colocar nesse lugar de tristeza, já não combinava mais comigo. Tanto é que eu continuo repetindo essa rotina, mas eu tenho gostado de estar com a minha companhia. É como se eu tivesse feito as pazes comigo mesmo. E isso para mim é uma coisa muito importante. Acho que importante não é o sinônimo mais correto. Eu acho que
ter feito as pazes comigo mesmo foi um dos maiores presentes que eu pude ter da ressonância. Se parasse por aqui, para mim já estaria ótimo, porque de uma certa maneira hoje eu consigo lidar com o fato de que eu não preciso do outro para ser feliz. Claro que se o outro vier é lucro, é uma somatória, mas eu consigo ter uma estabilidade emocional, ter uma tranquilidade com a minha companhia. Parece fácil a gente curar a criança interior? Não, não é. É um processo de você mergulhar para dentro e estar muito preparado para olhar para algumas questões. Eu nunca sofri nada na infância que fosse um grande trauma, mas tem pessoas que tiveram traumas graves, né? Eu sinto que... uma coisa que eu esqueci de falar, que como eu pedi a cura da criança interior, eu tive uma necessidade de escutar Xuxa, que era a música Lua de Cristal. Eu lembro que eu colocava na playlist, no repeat, e ficava cantando essa música enquanto eu andava por Lisboa de cabo a rabo. E hoje, por um acaso, eu coloquei e eu comecei a me arrepiar de felicidade, porque me remete a uma época muito feliz da minha vida, de infância. E eu sinto que ter escutado essa música na sua plenitude depois de adulto e ter percebido a trajetória que eu fiz e o quanto eu estou feliz hoje, me deixou feliz, me deixou no caminho certo. Então foi essa música, e também Luca, que ela escreveu aquela música Tô Nem Aí, que isso já era mais adulto, então eram músicas que me remetiam uma certa felicidade de infância. Então eu sentia essa necessidade na terceira onda de escutar essas músicas o tempo todo. E ontem aconteceu uma situação no mínimo inusitada. Quando eu tinha 6 anos, eu ganhei um husky siberiano do meu avô, a Luna. Era uma das cadelas mais lindas que eu já tive. E ela era uma grande amiga, adorava a Luna. Olha, só de falar já dá vontade de chorar. E eu amava a Luna. A Luna foi uma grande amiga durante anos. Depois ela teve vários filhotes e a gente foi cuidando dos filhotes. Depois teve o Godofredo, depois teve o Godo, enfim. E eles eram como se fosse da família mesmo, né? Então, só que depois a gente se mudou para uma cidade pequena, para uma casa pequena, e os huskies, eles têm necessidade de espaço, eles são muito territorialistas. E meu avô, ele achou por bem vender ela para um rapaz, sem me consultar, sem nada. E eu lembro que eles me levaram uma última vez para dar uma olhada na Luna, assim por fora mesmo, da grade. E eu esqueci da Luna, nunca mais, assim, lembrava dela, mas eu não lembrava dessa cena, porque acho que foi uma coisa meio traumática, eu bloqueei um pouco. Não lembrava mais da Luna, não lembrava de mais nada, nem dos cachorros. Hoje eu tenho o meu cachorro que mora com a minha mãe lá no Brasil. E aí eu me apliquei reiki ontem, estava me aplicando reiki. Em algum momento do reiki eu tive um sono, quase que você fica ali entre eu acordado e eu dormir, e a Luna veio na minha direção. E ali eu acordei assim, eu tive aquela sensação de carinho, de amor da minha cachorra. E eu me senti muito feliz. Eu não sei o que isso significa, mas a energia da Luna estava comigo ali, eu fiquei super, super feliz. Bom, eu vou acabar com esse vídeo porque pra mim já deu. Mas tudo isso para dizer que a gente curar a nossa criança interior é um processo muito bonito e muito importante. Olhem para a criança interior de vocês e pergunta como ela está. Faça uma meditação e encontre com a sua criança. Quando você vê a sua criança, esse sentimento que quando você encontrar com ela, vai ser de alegria ou de felicidade? Se você encontrar a sua criança e sentir um sentimento triste, que você poderia ter feito mais, é porque você precisa fazer as pazes com ela. Se você fizer uma meditação, encontrar com a sua criança e perceber felicidade, alegria, é porque é sinal que está tudo bem. Essa é a minha dica de hoje. Um beijo, até mais.
Oi gente, voltei, é outro dia. Eu estava sentado num café agora fazendo a edição do vídeo e eu percebi que faltaram algumas informações, por isso que eu voltei aqui com roupa diferente para dar continuidade, porque eu acho que esse vídeo está ficando muito especial. Uma dica então para você cuidar da sua criança interior é você fazer meditações. Existem vários vídeos no YouTube, meditações guiadas sobre a cura da criança interior. Quanto mais você sentir necessidade, mais você faz, porque quanto mais fizer, mais vai tratar esse assunto. E agora o mais importante, dica da minha doce e amada terapeuta Denise, ela me ensinou a não se cobrar tanto quando a gente está passando por umas fases mais complexas de crise. E aí você pega na mão da sua criança interior e fala: hoje eu vou te levar para passear. E leva para tomar um sorvete, fazer alguma coisa que você gosta, ir num parquinho, não precisa ser nada caro. Compra um brinquedinho para você, uma bobagem, sabe? Alguma coisa que vai te fazer feliz na infância. Por exemplo, eu tinha um boneco do Batman que eu adorava, eu ganhei, ele tinha capa, tinha tudo. E esses dias eu tava passando, isso assim, nos anos 90, né? E esses dias eu tava passando em frente a uma banca de jornal e eu achei o mesmo Batman, ele estava exposto, não era para vender, ele estava na montra. Mas assim, se você encontrar um brinquedo que te remeta a uma época feliz, compre, se dê de presente, porque eu acho que isso são coisas importantes para você curar a sua criança interior. Eu achei que ficou faltando essa finalização do vídeo para ficar perfeito. Agora sim, beijinho, até mais. Agora eu vou mostrar o dia para vocês como tá lindo. Tchau!